Está começando Notícias do Dia. Fishing News. O seu jornal diário na palma da sua mão. Fishing News. Datas comemorativas. Dia Nacional dos Portadores de Vitiligo. Dia Mundial da Amamentação. Dia Mundial do Câncer de Pulmão. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 20 graus, máxima de 29 graus, Recife, Pernambuco. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,10. Valor do euro, em alta, R$ 5,84. Índice Bovespa, em alta, 0,47%, 177.999 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 2,84%, valendo R$ 319.492,27. IGPM, em baixa, 1,16% julho de 2026. INPC, em alta, 0,14% junho de 2026. IPCA, em alta, 0,16% junho de 2026. Taxa Selic, em alta, 14,25% 17 de junho de 2026. TR, em alta, 0,17% 31 de julho de 2026. Valor do ouro, R$ 659,99. Notícias nacionais. Paraguai entrega nota de repúdio ao embaixador brasileiro após fala de Lula. José Antônio Marcondes de Carvalho foi convocado pelo governo paraguaio pela declaração do presidente brasileiro sobre a guerra da Tríplice Fronteira. Governo federal prepara medidas para reforçar o abastecimento de fertilizantes no país diante dos impactos da guerra no Oriente Médio sobre o mercado global de insumos. Autoridades afirmaram que uma frente ampla de ministros e embaixadores estão atuando para ampliar a lista de fornecedores. O rombo das contas das empresas estatais federais atingiu R$ 7,8 bilhões no primeiro semestre deste ano e bateu recorde para o período desde o início da série histórica do Banco Central, em 2002. O valor divulgado nesta sexta-feira já supera, inclusive, o registrado em todo o ano de 2024, quando o déficit soou R$ 6,73 bilhões. Novo entra com representação contra Jaques no Conselho de Ética do Senado. Partido pede que seja aberto um processo para apurar se houve quebra de decoro parlamentar por parte do petista. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Crisistiano Zanin, arquivou nesta sexta-feira o inquérito contra o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, no caso de suspeita de vazamento das decisões. A decisão atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República que não viu elementos na investigação que sustentassem as suspeitas sobre o ministro. Justiça do Distrito Federal condena Nicolas por chamar PT de Partido dos Traficantes e determina a remoção de post. A publicação foi compartilhada após a mega operação policial realizada no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Em outubro de 2025, deputado federal terá que pagar R$ 20 mil de indenização. Justiça do Rio de Janeiro nega o pedido do Banco Central para participar como interessado no processo de recuperação judicial da Ambipar. Também foi rejeitado o pedido para que fossem restauradas as condições originais das garantias e regras dos derivativos que a empresa fez com o Deutsche Bank. O processo tramita em segredo de justiça. A Agência Nacional de Energia Elétrica mantém bandeira amarela para contas de luz no mês de agosto. A agência destaca que condições menos favoráveis de geração de energia justificam cobrança adicional de R$ 1,885 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos. Receita Federal começou a emitir nesta sexta-feira o novo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica em formato alfanumérico. A principal mudança é que os novos cadastros poderão combinar letras e números, mantendo o total de 14 caracteres. A alteração vale apenas para novos registros. Empresas que já possuem CNPJ não terão o número alterado e não precisarão fazer qualquer atualização cadastral por causa da mudança. Zoológico de São Paulo apresenta trio de filhotes de lobo-guará, nascidos em maio. Os animais ficaram 2 meses sob cuidados e fazem parte de programa de conservação da espécie em São Paulo. Ciência e tecnologia. Pegadas de 1,4 milhão de anos revelam tamanho de ancestral humano. Pegadas fossilizadas encontradas no Quênia indicam que o Paranthropus boisei podia atingir até 1,80 metros de altura, vivia em grupos e convivia com o Homo erectus. Estrelas gêmeas podem reescrever a história da nossa galáxia. Estudar esses sistemas ajuda a compreender melhor a evolução estelar e a dinâmica de objetos que moldam a estrutura da nossa galáxia. Campos de favo de mel são descobertos pela NASA em Marte. Segundo a agência espacial, veículo robótico encontrou área no final do último mês, enquanto escalava um vale marciano apelidado de Vale Grande. Esportes.
Morre Franco Baresi, lenda do Milan e ícone do futebol mundial. Clube italiano confirmou morte do eterno capitão, aos 66 anos, e prestou homenagem ao ex-zagueiro nesta sexta-feira. Seu exemplo ficará para sempre no DNA do Milan. Baresi passou por uma cirurgia em 2025 para a retirada de um nódulo pulmonar. Em 2026, participou da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão Cortina como um dos condutores da chama olímpica. Campeã da Superliga e ex-seleção, Monique Pavão anuncia a aposentadoria do vôlei. Jogadora de 39 anos se despede das quadras após defender o Praia Clube na última temporada. Irmã gêmea Michele segue no time de Uberlândia. Notícias internacionais. Ataque de drones causa incêndio em instalações de energia na Rússia. Governador de Volgogrado afirma que 5 pessoas ficaram feridas após ofensiva. Centro logístico também foi atingido. Espanha diz que 25 mil migrantes voltaram para o Marrocos voluntariamente. Autoridades estimam que pelo menos 49 mil pessoas entraram no território espanhol de Ceuta no período de 24 horas. O representante do governo da Espanha no território de Ceuta, no norte da África, informou que 57 corpos foram recuperados do lado espanhol da fronteira em meio à crise de imigração na cidade. A autoridade destacou que poderia haver mais vítimas do lado marroquino. Segundo ele, algumas pessoas morreram afogadas e outras foram esmagadas ao tentar escalar o quebra-mar que sustenta a cerca. Juan Jesus Vivas, chefe do governo local de Ceuta, afirmou que até 60 mil pessoas atravessaram a fronteira nos últimos dias. Crise migratória na Espanha. Autoridades da Europa manifestam preocupação. Países membros da União Europeia apelam por controle e Itália ameaça suspender Madrid acordo que permite livre deslocamento. Itália suspende acordo de livre circulação com Espanha por crise migratória. Governo de Giorgia Meloni adotou medida após dezenas de milhares de imigrantes irem ao território espanhol de Ceuta, vindos do Marrocos. 10 alpinistas desaparecem após avalanche em montanha no Paquistão. Renomado montanhista Nirmal Purge está entre os desaparecidos. Até o momento, 4 corpos foram recuperados. Navio japonês com mais de 1.000 corpos é encontrado no Mar do Pacífico. Embarcação foi localizada na costa das Filipinas cerca de 80 anos após o naufrágio durante a Segunda Guerra Mundial. A Coreia do Sul registrou nesta sexta-feira a temperatura mais alta desde o início das observações meteorológicas modernas. À medida que uma onda de calor prolongada fez os termômetros marcarem mais de 40 graus Celsius pelo terceiro dia consecutivo em algumas partes do país. O recorde foi estabelecido na cidade de Yangsan, no sudeste, onde os termômetros marcaram 41,4 graus Celsius às 13h40, no horário local, segundo a KMA. Hamas deve se desarmar para acordo avançar, diz embaixador de Israel, Dani Danon, representante do país na ONU, afirmou que o aumento da ajuda humanitária em Gaza e a retirada das tropas israelenses poderiam ser discutidas em negociações futuras. Trump diz que crise migratória na Espanha é invasão causada por lei liberal. País europeu informou que havia revertido o fluxo de entrada, após dezenas de milhares de pessoas cruzarem a fronteira. Caça dos Estados Unidos cai em base militar de San Diego, Califórnia. Porta-voz do Corpo de Fuzileiros Navais afirmou que o piloto foi ejetado, mas não divulgou informações sobre o estado de saúde do militar. Papa Leão XIV confirma segundo bispo chinês em uma semana sob acordo Vaticano-Pequim. O padre Francis Xavier Duan Yongkun foi ordenado na quarta-feira como bispo coadjutor de Bamen, na região autônoma da Mongólia Interior da China, após ser nomeado pelo Papa Leão XIV em 15 de junho sob o acordo provisório entre a Santa Sé e a República Popular da China. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1498, Cristóvão Colombo se torna o primeiro europeu a visitar o que é hoje a Venezuela. Em 1774, o cientista britânico Joseph Priestley descobre o oxigênio gasoso, corroborando a descoberta prévia desse elemento pelo químico teuto-sueco Carl Wilhelm CL. Em 1834, a escravidão é abolida no Império Britânico quando a Lei de Abolição da Escravidão de 1833 entra em vigor, embora permaneça legal nas posses da Companhia das Índias Orientais até a aprovação da Lei da Escravidão Indiana de 1843. Em 1861, o Império do Brasil reconhece formalmente o estado de beligerância nos Estados Unidos, que atravessava a Guerra da Secessão, reconhecendo os Estados Confederados da América como beligerante. Em 1894, começa a Primeira Guerra Sino-Japonesa entre o Japão e a China pelo controle da Coreia. Em 1911, a Rie Kimbe faz seu teste de piloto e se torna a primeira mulher dos Estados Unidos a ganhar um certificado de aviador do Aero Clube da América. Em 1912, a estrada de ferro Madeira-Mamoré é inaugurada no atual estado de Rondônia. Em 1936, as Olimpíadas foram abertas em Berlim com uma cerimônia presidida por Adolf Hitler. Em 1957, os Estados Unidos e o Canadá formam o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte. Em 1971,
O concerto para Bangladesh, organizado pelo ex-Beatle George Harrison, é realizado no Madison Square Garden, em Nova York. Em 1993, o Cruzeiro Real é adotado como nova moeda brasileira, substituindo o Cruzeiro, por excesso de zeros. As notas são aproveitadas carimbadas com o novo nome. Em 2004, um incêndio num supermercado em Assunção, no Paraguai, mata ao menos 464 pessoas e fere outras 409. Em 2007, a ponte I-35W do rio Mississippi em Minneapolis, Minnesota, desmorona durante a hora do rush da noite, matando 13 pessoas e ferindo 145. Em 2017, a China inaugura a base de apoio do Exército de Libertação Popular da China em Djibouti, na África, sua primeira base militar em território estrangeiro. Em 2024, Estados Unidos, Rússia e seus respectivos aliados concordam em troca de prisioneiros envolvendo 26 pessoas, a maior desde a Guerra Fria. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.